O apóstolo Paulo foi quem escreveu 75% do Novo Testamento, praticamente. E ele escreveu 2 cartas à igreja de Corinto. Escreveu a primeira carta, e na primeira carta ele trata muito do caráter dessa igreja. E aqui na segunda carta, ele ensina muito sobre a igreja manter a sua fé nas promessas de Deus. Na segunda carta, ele vai falar sobre a eternidade que nos espera em Cristo. Ele vai explicar que todos nós, crentes em Jesus, nós vamos receber galardões diante do tribunal de Cristo. E nesses 2 capítulos, especialmente, Paulo vai falar muito daquilo que é mais importante. Por exemplo, ele vai falar que a alma é mais importante do que o corpo. Ele vai falar que o corpo glorificado, que nós vamos receber um dia no Senhor, é muito mais importante do que essa casa terrena, do que o nosso corpo. Ele vai falar que a vida eterna é muito mais importante do que a vida terrena. E ele vai explicar que a esperança da glória importa muito mais do que aquilo que nós podemos ver. Então ele foi categórico, porque ele não está mais a falar para meninos. Ele não está mais aqui a tratar a igreja de Corinto como aquela igreja imoral, inexperiente, como aquela igreja que não tinha decência e ordem. Agora ele já fala para crentes maduros que poderiam discernir as comparações que ele está a fazer aqui. Nos versos 8 e 9 ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O que geralmente, quando nós somos um pouco imaturos, nós fazemos quando nós estamos, por exemplo, na tribulação, ou em perplexidade, ou sendo perseguidos, ou abatidos. O que nós fazemos? Muitas vezes nós oramos a Deus para nos tirar dessa prova, para nos tirar dessa tribulação, para nos tirar desse vale. Quando nós não temos muitas experiências com Deus, é a primeira coisa que nós fazemos quando o Senhor nos submete a provações. Não tem uma canção que fala, tira-me do vale? Uma canção até linda. Tira-me do vale. Mas não adianta nós pedirmos ao Senhor para nos tirar do vale. Ele não vai nos tirar. Enquanto nós nós amadurecemos o nosso espírito no Senhor. Não adianta, irmãos, Ele não vai tirar de lá a sua vida sem que você vença lá primeiro. Deus não vai nos tirar da provação enquanto nós não experimentarmos a transformação que vem da sua presença no meio da prova. O próprio profeta Oséias, ele declara para o povo aquilo que o Senhor estava a falar, porque o Senhor estava a comparar Israel à sua noiva, à sua esposa. E o Senhor diz assim, a minha noiva se afastou de mim, o meu povo se afastou de mim, mas eu levarei o meu povo para o deserto, e lá no deserto eu falarei ao seu coração, e lá eu vou restituir ao meu povo tudo aquilo que ele perdeu. O Senhor está dizendo que vai levar o seu povo para um lugar deserto, um lugar de sequidão, um lugar de prova, para que lá o Senhor possa dar tudo de volta para Ele. Então não ore para Deus fazer cessar a luta, até que você tenha vencido lá. E sabe, irmãos, normalmente, nós achamos que nós podemos crescer sem luta, mas isso não é possível. Fala para o seu irmão assim, não rejeite a luta. Diga assim, não é possível crescer sem luta. Não é, irmãos. Nós poderíamos até crescer sem luta, mas não é possível. Antigamente nós cantávamos um hino que dizia que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Daqui a pouco nós vamos cantar uma canção que chama-se a Canção do Apocalipse. Uma das canções mais lindas da nossa geração. Sabe como aquela irmã compôs aquele hino? Lavando a casa de banho.
O Senhor deu para ela esse hino quando ela estava fazendo aquilo de ordinário, de natural, que quase ninguém gosta de fazer. E é assim. Então o apóstolo Paulo ele está dizendo que nós somos transformados no meio da glória de Deus. Ele fala em 2 Coríntios 3,18, olha como ele trata agora a igreja de uma forma madura. Somos transformados de glória em glória, como um espelho, como pelo Espírito do Senhor. No meio da prova, nós podemos clamar pela manifestação da glória de Deus, da presença de Deus. E nós vamos sair dali, irmãos, fortalecidos, mais amadurecidos. E sabe o que é mais importante? Quando nós vencemos a luta, nós saímos com mais autoridade espiritual. Jesus passou 40 dias no deserto, em jejum. E quando ele estava no final do seu tempo, ali no deserto, ele foi tentado pelo diabo. Jesus não desceu do monte enquanto ele não venceu o diabo. Enquanto ele não venceu aquelas tentações, enquanto ele não venceu aquelas provações. E quando ele vence o diabo, ele desce, entra na sinagoga, pega o rolo das Escrituras e lê na parte de Isaías 61 que diz: porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, para libertar os cativos, anunciar o ano aceitável. E ele vai falando tudo que estava ali. E de repente ele fecha o rolo e se assenta na sinagoga e fica quieto. E todos ficam a olhar para ele. E aí ele diz: hoje se cumpriu essa palavra diante dos vossos ouvidos. Ele poderia ter falado que essa palavra se cumpriu no dia que ele foi batizado e que o Espírito Santo desceu sobre ele e o Pai bradou do céu: esse é o meu filho amado e eu tenho tido nele prazer. Mas não! Jesus disse que essa palavra havia se cumprido quando ele venceu o diabo lá no monte da tentação. É assim conosco, irmãos, o nível de autoridade espiritual vai aumentando à medida em que nós vamos passando pela provação e vencendo lá. Jesus desceu do monte com autoridade espiritual para curar, libertar, ressuscitar mortos, pregar o evangelho do reino. Ele tinha autoridade sobre demônios, porque ele adquiriu essa autoridade quando venceu o diabo lá na tentação. Então não peça para o Senhor tirar você da perplexidade, da tribulação, porque o que a maturidade quer fazer conosco é isso. A tribulação já não vai me angustiar mais como antes. Quando eu sou maduro no Senhor, a perplexidade não vai me desanimar como antes. Perplexo, mas não desanimado. A perseguição já não vai mais me fazer sentir desamparado como antes. Perseguidos, mas não desamparados. E o abatimento já não vai me destruir como antes. Abatidos, mas não destruídos. Dificilmente um crente maduro no Senhor se desvia. Normalmente se desvia crente que não tem experiência com Deus. É verdade, irmãos. É difícil ver um crente maduro com experiências com o Senhor se desviar. Normalmente é aquele crente rasinho, que quando começa a passar pelas provações, foge, vai embora. Mas o crente maduro não. O crente maduro, ele conhece o seu Deus. E ele pode dizer: eu sei que Deus está no comando. Eu sei que Deus está no controle da minha vida. Eu estou passando essa luta porque o Senhor está comigo nela para me forjar. Para que eu saia daqui mais provado do que o ouro e purificado do que o ouro. Então eu vou descansar nos braços do Senhor. Paulo estava ensinando a essa igreja o poder do sofrimento. E ele diz lá no verso 16: por isso, não desanimamos. Talvez você tenha entrado aqui hoje desanimado. Não sabe mais o que faz da vida. Mas o Deus está falando através do apóstolo Paulo: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova. Uma vez só? Não. De dia em dia. O que é o homem exterior? É o corpo. É esse tabernáculo, é essa tenda aqui. A Bíblia chama de tabernáculo e de tenda porque é frágil.
O edifício é forte, pode vir o vento que for, que essa casa aqui não cai. Às vezes eu estou lá em cima, eu ouço a voz do vento, o barulho do vento. Eu falo, Senhor, eu louvo o teu nome porque estou numa casa firme. Porque se fosse uma tenda, irmãos, voava e ia embora. Então, Paulo está falando que o nosso homem exterior, ele pode se corromper. Mas o interior, ele vai se renovando a cada dia. O que isso significa? Quem tem mais de 40 anos aqui, olhe para as suas mãos. Se você tem mais de 50, olhe para as duas mãos. Para a sua, não olhe para dos outros, olhe para as suas. Por exemplo, quando olhei para o pastor Eduardo pela primeira vez, o que eu gostei nele foi das suas mãos. Ele tem as mãos mais bonitas que eu já vi. No seminário tinha um rapaz que queria me namorar, mas eu não namorei com ele porque ele tinha a mão muito feia, gente, sinceramente. É um homem de Deus, mas tinha a mão muito feia. Eu olho muitas mãos. Tanto que eu tenho uma coisa assim que eu tenho que melhorar, sabe? Às vezes eu vejo a criança com a unha suja, eu vou lá e falo, menino, vai lá limpar essas unhas. Às vezes eu falo até com a mãe, olha só a unha dessa menina. Eu reparo na mão. Mas olha para a mão, ele já olhou para a mão e falou que a mão dele está igualzinha quando casou, né? Amém. Mas a mão está igual, mas olha para aqui de baixo, então faz assim. Já não está igual. Né, Edu? É claro, viu, irmão? Por quê? Porque o nosso homem exterior, ele vai se corrompendo. As células vão morrendo. Eu olho para as minhas mãos e eu vejo, eu quando tinha 20 anos, eu tinha uma mão tão bonita. Agora as minhas mãos estão cheias de marcas já da idade. Já tem manchas. Elas são mãos já bem diferentes. Mas se você conseguisse olhar aqui dentro para o meu homem interior, para o meu ser interior, você ia ver que eu estou mais crente em Jesus, eu estou mais apaixonada por Jesus, eu estou mais firme no Senhor, mais desejosa que o Senhor, Ele volte logo para me dar um corpo glorificado, para que eu não tenha mais, não é? Nenhuma mazela no meu corpo físico. Então, Paulo fala que o homem interior ele vai se renovando de dia em dia. Como é que o nosso homem interior ele vai se renovando de dia em dia? À medida que o seu homem exterior vai se corrompendo. Nós podemos até fazer uma recalchutagem, né? Uma recalibragem. Podemos fazer umas plásticazinhas. Irmãos, nós devemos nos cuidar. Mas não adianta, um dia esse corpo aqui não vai ter jeito mais. A velhice chega para todos nós e nós temos de aprender a lidar com isso. Tem gente que não sabe envelhecer. Eu tenho orado, Senhor, me ajuda a envelhecer. Eu não vou falar quem, né? Mas hoje no pequeno almoço foi uma graça. Porque uma criança, o pai dela disse para mim assim, pastora, não gosta de velho. Ela não gosta de velho, pastora. Ela gosta de criança, ela gosta de adulto, de jovem, ela não gosta de velho. Aí eu chamei ela e falei assim, vem cá. Você gosta muito de brincar com as crianças? Gosto. Gosta muito de brincar com adultos como eu gosto. E com os velhinhos? Não. Pois eu vou profetizar na sua vida que você vai ser geriatra. Você vai ser uma doutora que vai cuidar de velhos. Não, isso não. Ela disse para assim, não, isso não. Né? Como é que o nosso homem interior pode ser renovado? Como é que você acha que o nosso ser interior vai sendo renovado? Mantendo as disciplinas espirituais. Irmãos, não me canso de falar as mesmas coisas, como disse Paulo, porque é segurança para vós. Nós precisamos de ser uma igreja não de eventos, não de oba-oba. Nós precisamos de ser uma igreja que pratica as disciplinas espirituais, porque as disciplinas espirituais são meios da graça de Deus para nos abençoar. À medida em que eu oro mais, o meu homem interior vai sendo edificado. Sabe quando vem um crente fraco na sua fé, é porque ele não ora. Quer ver um crente fraco na sua fé? Não ora e não lê na palavra, não medita na palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se a pessoa não busca a palavra de Deus, como é que ela vai ter fé? Eu fico admirada de ver crente que só vai na igreja uma vez ou outra.
Eu fico admirada da pessoa falar, eu sirvo a Jesus, eu não me entrego ao pecado, eu sou um crente piedoso, mas eu só vou na igreja de vez em quando, não pratico mais nada, nenhuma disciplina espiritual. Porque congregar também é uma disciplina espiritual. Meu homem interior vai sendo edificado à medida em que eu vou buscando a palavra do Senhor. Irmãos, há tanto tesouro aqui para nós. Essa semana eu estava falando, pastora Cidá. Não falei pastora Cidá, né? Eu não falo pastora Cidá. Cidá. Acabei de ler João. Acabei de meditar nos evangelhos de novo. Acabei de ler João. Aí nós ficamos conversando, né? Aí ela falou que ela está lendo. O que você estava lendo? Pedro. Aí eu estou lendo Pedro. Aí fala lá do que o Senhor falou com ela em Pedro. Uau, que tremendo. Aí eu disse, olha o que eu achei aqui no João. O que é, Cindy? Viste esse detalhe aqui? Que eles repartiram as vestes de Jesus lá na cruz. 4 soldados repartiram as vestes de Jesus em 4. Mas olha aqui, a túnica de Jesus. Não repartiram porque ela não tem costura. Ela era costurada, ela não tinha costura, ela era feita de alto a baixo, de um pano só. Só tinha o lugar da cabeça aqui para vestir. Aí eu lembrei, irmãos, lá de Êxodo, quando o Senhor fala para Moisés como deveria ser a túnica do sacerdote, a veste do sacerdote. O sumo sacerdote não podia ter costura na sua veste. Uau! João, talvez, quando escreveu trouxe esse relato aqui, não deve ter nem imaginado que ele estava a trazer uma profecia sobre Jesus lá no Êxodo. O nosso sumo sacerdote, lá na cruz do Calvário, despido de sua túnica única, provando ali para todos nós que ele é o nosso sumo sacerdote, que adentrou uma única vez lá com o seu próprio sangue, para que nós tivéssemos vida. Isso foi uma revelação para mim. Mas, pastora, assim, você nunca leu isso na Bíblia? Eu já li 1000 vezes. Mas agora eu fui lá atrás no Êxodo e eu procurei. Cavuquei. Sabe quando você vai lá cavucando? E eu fiquei mais ainda apaixonada pelo plano da redenção. E o meu homem interior foi mais edificado. Como é que o meu ser interior vai sendo renovado, irmãos? Quando eu sou grato ao Senhor pelas coisas que Ele faz em minha vida. O que é a luta, que é a perplexidade, a tribulação? Sabe? Tudo que você tem vivido, o que tem produzido na sua vida? Ingratidão, incredulidade, afastamento de Deus. Nós precisamos de ser gratos nas mínimas coisas. Porque é certo que o Senhor tem estado conosco e tem nos abençoado. Nós somos um povo abençoado. Nós somos um povo abençoado. Eu repito, nós somos um povo abençoado. Temos vida, temos esperança, que é a âncora da nossa alma. Outro dia estava a chover muito. Eu amo chuva. Estava a chover muito e fez um frio. E eu fui para a janela olhar a chuva. Me deu uma vontade de tomar café. Aí eu fui lá, pertinho de mim, tinha a cafeteira, a máquina do café. Fiz o cafezinho, saí naquele cheirinho maravilhoso, irmão. Quem gosta de café aí, levanta a mão e dá um aleluia. Ai, glória a Deus. Quem não gosta, tenha paciência com a gente, viu, irmãos? Porque é uma religião. O cafezinho é uma religião, não tem como a gente sair fora dessa religião, não. Aí eu fiz o cafezinho, saí naquele cheirinho, porque é um culto, né? É um culto. Aí você põe lá o cafezinho. Obrigado, Senhor. Essa chuva e esse cafezinho. Eu não precisei atravessar a rua para ir lá comprar um café. Eu tenho a maquininha que custa 30 euros, irmãos. Uma máquina de café. 30 euros. Aquela lá não custa nada, já tem mais de não sei quantos anos. Eu louvei a Deus e disse, Senhor, obrigado, porque é bênção demais. Às vezes, irmãos, nós esperamos ter aquela coisa, sabe, top do mundo. E nós não somos gratos pelas coisas mais simples que o Senhor nos dá no dia a dia. Como é que o meu homem interior vai se renovando quando eu oro no Espírito? Nós temos falado tanto disso aqui. Orar no Espírito. Sabe?
Judas fala que o nosso homem interior vai sendo edificado quando nós oramos em línguas. Quando nós oramos direcionados pelo Espírito Santo, você vai ficando mais forte. Eu estava aqui na hora do louvor, estava dizendo, Senhor, vem nesse lugar, Senhor, vem nesse lugar. Eu comecei a orar em línguas ali. Comecei a falar com o Senhor em línguas. Eu não sabia o que eu estava a orar, mas o Espírito Santo estava a interceder comigo ali. Sabe, eu creio que muitas vezes até com gemidos inexprimíveis. Aí o Senhor falou comigo, filha, você sabe porque tem muito peso? Eu falei aqui já na oração. Olha o dia de hoje, nessa nação, altares profanos levantados. Isso é batalha espiritual contra a igreja. Os céus estão cheios de incenso maldito, irmãos. Estão levantando incensos malditos diante de Deus. A igreja precisa de ter discernimento, irmãos. Nós precisamos de pedir a Deus para abrir os olhos do nosso entendimento. Não dá para ser crente carnal mais. Essa guerra contra Israel, as nações se levantando aqui do nosso lado, sabe? Pessoas se levantando, fazendo propaganda por Hamas. Vai morar lá. Vai morar lá. Eu quero ver quem está se levantando para fazer campanha a favor desse grupo terrorista. Se quer ir morar lá, vai. Mas está se levantando contra a descendência de Abraão. Isso é peso espiritual contra a igreja. Porque isso é perseguição também contra nós, que somos o Israel de Deus. Versos 17 e 18, das declarações mais importantes do apóstolo Paulo, que diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, são passageiras. E as que não se veem são eternas. Se você prestou atenção, como eu aqui nesse texto, nesses 3 versículos, você vai ver como Paulo usa aqui antônimos. Parecem paradoxos. Olha, homem exterior versus homem interior. Tribulação versus glória. Leve versus peso. Momentâneo versus eterno. E há mais uma aqui. O que se vê versus o que não se vê. E ele diz, a tribulação é leve, mas a glória tem peso. Você pode repetir isso comigo? A tribulação é leve, mas a glória tem peso. Vamos falar bem forte? A tribulação é leve, mas a glória tem peso. Agora diga assim, a tribulação é passageira, mas a glória é eterna. Aleluia! Irmãos, é verdade que quando nós estamos na prova, 1 ano é tempo demais, não é? Parece tempo demais. Por exemplo, Jó ficou 1 ano na prova, e para nós parece que foi uma eternidade. Mas foi 1 ano só. Quem está sofrendo tribulação, 1 mês parece tempo demais. 1 semana parece tempo demais. Umas horinhas, uns segundos parece tempo demais, não é verdade? Por quê? Porque o homem não foi feito para o sofrimento. Você e eu não fomos feitos para o sofrimento. Nós não fomos feitos nem mesmo para a morte. Nós fomos feitos para a plenitude. Nós fomos feitos para a vida. Mas entrou o pecado no mundo, e o pecado trouxe as mazelas da vida. E por isso nós sofremos, e por isso nós temos, não é, tribulações, e nós temos de ter como crentes em Jesus, sabe, crentes bíblicos, não crentes que estão aí envolvidos na hipergraça, que o crente recebe Jesus e vive no mar de rosas, não. Nós temos de ter a consciência, o entendimento e o preparo daquilo que Jesus disse. No mundo tereis aflições. Esse povo aí dos coaches, da hipergraça, não é? Não prega nada disso. Isso aí tinha que tirar da Bíblia deles. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
Então nós temos de ter entendimento e estar preparados para as tribulações, para as aflições. E sabe, muitas vezes nós vamos passar pela tribulação sozinhos. Nós não vamos ter ninguém para nos ajudar. Sabe aquele dia que você precisa de um amigo e você telefona, o amigo não pode atender porque está no médico, ou está dentro de um comboio, ou está no trabalho, ou está fazendo uma coisa que não pode falar. Aí você liga para o outro, achando que o outro vai conseguir dar atenção. Aí o outro também diz, olha, daqui a pouco eu ligo, tá bem? Eu agora estou muito ocupada e tal. Aí você fala assim, meu Deus, hoje eu não tenho ninguém. Aí você se sente a pior das pessoas. E diz, eu não tenho ninguém. E sabe quando você fala, eu não tenho ninguém, o que acontece? Entristeceu o Espírito Santo de Deus. Porque nós falamos, Senhor, eu não tenho ninguém. E o Senhor está dizendo, eu estou deixando você ter essa luta sozinho, para você perceber que eu sou o seu maior recurso. Que eu sou o seu socorro bem presente na angústia. Deus deixa, irmãos. Para que nós tenhamos consciência de que Ele nunca nos abandona. Jesus disse para os discípulos lá no Getsemane, nenhuma hora vocês puderam orar comigo, eu fiquei sozinho. Na minha defesa, quem esteve lá? O apóstolo Paulo também disse, olha, quando eu estava lá sendo julgado, ninguém me assistiu, mas o Senhor esteve comigo. O Senhor esteve comigo. Isso deve ser suficiente, irmãos, para animar o nosso coração. Davi chegou lá na sua cidade. Os filisteus chegaram e levaram todas as mulheres. Inclusive as esposas de Davi, dos seus soldados. Eles ficaram muito aborrecidos. Queriam vir contra Davi, todos eles chorando. Davi também chorou. Mas a Bíblia diz, Davi se animou no Senhor, seu Deus. É na hora da tribulação que um crente maduro, ele se levanta e ele se anima no Senhor, seu Deus, porque ele sabe que ele não está sozinho. Ele sabe que o Senhor está com ele. Paulo sabia o que era ficar sozinho. Ele fala para Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus. E às vezes você chama alguém e fala, sofre comigo essa luta. E você parece que não tem ninguém que sofre com você. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. O Senhor está presente. Ele nunca vai embora. E nós precisamos de saber disso, irmãos. E Paulo diz aqui que a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz um peso eterno de glória. Olha que coisa tremenda. Quando eu chegar no céu, eu quero dar muito abraço em Paulo. Eu sei que lá no céu a minha linguagem de amor vai ser toque, né? Aqui não é não, irmãos. Mas no céu todos nós vamos ter essa linguagem de amor, viu? Acho que vamos ter todas as linguagens de amor, né? No céu. E eu vou abraçar muito Paulo. Eu quero muito conversar com Paulo. Paulo é um dos meus personagens favoritos da Bíblia. O entendimento que esse homem teve. Ele disse, porque a nossa leve... Olha, ele tinha autoridade para falar que a luta é leve e momentânea. Porque não teve um apóstolo que sofreu como Paulo. Não, irmãos, não teve. Não teve na história. E ele fala que a luta é leve e momentânea. Parece piada, né? O homem sofreu naufrágio, recebeu não sei quantas quarentenas de açoite. O homem passou por fome, perigo, nudez, espada. Rejeitado, caluniado, perseguido. E ainda fala que a tribulação é leve e momentânea. Mas ele diz que produz, e produzir aqui é mais do que um resultado. Produzir aqui é extrair de. Então, a luta que você está vivendo, se comparada ao peso eterno de glória muito excelente, não é nada, é realmente leve e momentânea. E ela está produzindo, diga comigo, produzindo. Extraindo algo de você. É como se você fosse agora pegar as azeitonas e colocar as azeitonas na prensa do azeite, como Jesus foi prensado lá no Getsemane, que significa, não é? A palavra Getsemane significa prensa de azeite. Jesus foi prensado ali. E quando nós estamos na tribulação, na perplexidade, não é? Nós estamos sendo triturados, irmãos. Pressionados por todos os lados.
E o que Deus está extraindo de nós nessa tribulação, nessa prensa? Será que Deus está extraindo um bom azeite? Será que Deus está extraindo um bom aroma? Será que Deus está extraindo de nós uma melhor pessoa? Um melhor filho de Deus? Porque esse é o propósito de Deus nos submeter à tribulação. O propósito de Deus permitir que você e eu passemos por leves e momentâneas tribulações é fazer com que toda a obra da carne que é em nós vá sendo mortificada. E o fruto do Espírito vai sendo extraído, produzido. Você já reparou que quando você jejua, você fica irado? Quem aqui fica nervoso quando jejua? Não precisa me responder, não. O que acontece normalmente com você quando você jejua? Uma fome sobrenatural? Às vezes você vai trabalhar o ano todo, ninguém leva nada para você, mas no dia que você jejua, chega lá com um bolo maravilhoso. Aí você esquece que jejuou, põe na boca, eu estou jejuando. Ou quando a gente jejua, fica muito irado. Tudo irrita a gente. É natural, irmãos, porque a obra da carne está vindo ao de cima. O pior que há em nós vem ao de cima quando nós jejuamos. Porque nós estamos o quê? Consagrando o Espírito, mas a carne está ficando fraca. Mas ela está se revelando. Está mostrando. Eu não tinha esse entendimento até meu esposo falar. E sabe o que é isso? Isso é o jejum. Obra da carne. Está irritada. Por quê? Porque é isso que precisa ser mortificado na sua vida. O dia que você jejua, chega aquela pessoa mais difícil para testar o seu 70 vezes 7. Não é? Para você cair naquela consagração. É assim, irmãos. Então, o que a aprovação tem extraído de nós? Louvor ou murmuração? Aproximação de Deus ou afastamento de Deus? Porque tem gente que na aprovação, se afasta de Deus. Ah, não, pensei que eu ia aceitar Jesus e a minha vida ia ficar perfeita. Agora eu estou com tanta luta, eu vou me embora. Sabe por que vai embora? Porque não nasceu de novo. Não teve experiência profunda com o Espírito Santo e não teve uma experiência pessoal com Cristo. E sabe o que acontece? Há uma estatística em que a igreja de Jesus no mundo todo, especialmente a igreja do Ocidente, é uma igreja muito rasinha, muito fraca na sua fé. E sabe por que muita gente se afasta? Olha a estatística. 20% dos crentes nunca oram. 25% dos crentes nunca leem a Bíblia. 30% nunca vão à igreja. 40% nunca contribuem. 50% nunca vão à escola dominical. É muito, não é, irmão? 50%. Não é crente, não. Não é crente, não, Bianô? Acho que não. Ô, Bianô, essa bolsa não combina com você, não, hein? 60% nunca vão aos cultos noturnos. 70% nunca contribuem para missões. 80% nunca vão às reuniões de oração. 90% nunca fazem um culto doméstico. E 95% nunca levam ninguém a Cristo. Não ouvi nenhuma misericórdia agora, hein? Falou, né, pastor Eduardo? Misericórdia, irmãos. Mas a gente olha para a igreja e vê que é isso mesmo. Vê que é isso mesmo. Quanto mais luta, mais de Deus nós devemos ter, irmãos. Ah, pastora Cindy, eu estou numa luta terrível. Parece que o peso do mundo está sobre a minha vida. Esse peso de tribulação. Presta bem atenção se é peso de tribulação. Presta bem atenção se esse peso já não é Deus trazendo um peso eterno de glória muito excelente. Está sendo produzido na sua vida. Olha para a sua vida uns aninhos atrás e olha agora. Será que houve melhoras? Será que houve?
Sabe, mais fruto do Espírito, mais desejo pelas coisas de Deus, mais entendimento da palavra, será? Será que nós estamos vendo progresso na nossa vida, irmãos, à medida que nós vamos caminhando? Será que nós estamos vendo o nosso homem interior sendo edificado dia a dia? Então vamos glorificar a Deus, nós estamos num processo, porque Deus está gerando peso eterno de glória muito excelente na nossa vida. Aleluia! E quaisquer que sejam os sofrimentos pelos quais nós passamos, eles são leves, se comparados ao peso de glória. Eu gosto do que Paulo diz, eu não trouxe não, Giovana, mas tu pode colocar aí para mim, Romanos 8:18. Fala bem alto comigo assim, Romanos 8:18. Fala assim, Romanos 8:18. Eu vou meditar essa semana nele. Peguei vocês, viu? Diz assim, eu vou meditar em Romanos 8 essa semana. Ai, irmão, você não vai chegar aqui domingo mesmo mais não. Carlos, o culto vai pegar fogo se a gente meditar em Romanos 8 essa semana. Romanos 8:18. Porque para mim, ó, Paulo falando, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vamos falar juntos? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Deus está preparando coisas poderosas para a sua igreja, irmãos. Vamos nos manter firmes. E no capítulo 5, Paulo está dizendo aqui, olha, continuando, ele continua o assunto do homem exterior e do homem interior. E ele diz, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Casa não feita por mãos, eterna nos céus. E sabe que um fabricante de tendas, ou de tabernáculo, porque tabernáculo e tenda é a mesma coisa. Uma tenda é uma lona, não é? Vamos imaginar nós fazendo uma tenda. Uma lona, que a gente coloca ali umas madeirinhas, 4 madeirinhas, põe lá. Oh, não é isso, rapazes, mais ou menos? Põe lá a lona e tal. Imagina o povo peregrino no deserto. Era de tenda em tenda. Era de tabernáculo em tabernáculo. Então, quando a Bíblia fala tabernáculo, está a falar a mesma coisa de tenda. E um fabricante de tenda geralmente comparava o corpo humano a uma tenda, por causa da sua fragilidade. E o apóstolo Paulo, para não ser pesado a algumas igrejas, o seu ofício era fazedor de tendas. Então, ele usou uma linguagem que era natural desse ofício, não é? Então, algo interessante que ele fala aqui é sobre o corpo, a nossa casa terrestre. Ou o nosso tabernáculo, ele está falando do nosso corpo. É algo passageiro, é algo frágil, é algo que existe só aqui na terra. Mas aí ele vai falar de uma outra coisa, que é o antônimo, né, ou é um paradoxo. Ele está falando de uma tenda, é algo frágil que está na terra, mas aí ele fala que Deus está fazendo um edifício. Diga comigo, edifício. Edifício é algo eterno, não feito por mãos humanas. E Deus está fazendo onde? No céu. Por isso que o crente em Jesus, ele não pode ficar focado aqui, irmãos. Nós não fomos feitos para essa vida, nós somos feitos para a eternidade. Nós fomos feitos para Deus, aqui tudo é muito frágil, tudo é muito passageiro nessa tenda aqui, irmãos, olha. Quando a gente olha para a fragilidade do nosso corpo, é que nós entendemos como é que isso tudo passa tão rápido. Mas Deus está preparando um edifício. É nisso que nós temos de colocar nossos olhos. É nisso que nós temos de concentrar nossa vida. E Ele está dizendo aqui, olha, por isso nós gememos nesse tabernáculo. Eu não vou ler o texto todo porque é grande, mas ele fala, por isso nós gememos nesse tabernáculo, ou seja, o nosso tabernáculo é sujeito a dores, não é? É sujeito a muitos problemas, a muitas enfermidades, mas ele diz, mas um dia nós vamos ser revestidos da nossa habitação celestial. Diga comigo, um dia eu serei revestido
da minha habitação celestial. Quando nós recebemos, irmãos, um corpo glorificado, não mais uma tenda, mas um edifício glorificado como o de Jesus, eterno. Aqui, tudo é passageiro. Aqui, tudo é muito fraco. Ontem eu estava no telemóvel, no vídeo, orando com um familiar meu, que eu fiquei o dia inteiro depois com meu coração partido, porque eu caí na tentação de tirar um print. Eu estava orando por ele em coma, entubado. E eu orei e tirei um print para mostrar para o pastor Eduardo e a pastora Cidá para eles orarem. E eu fiquei, até apaguei do meu telemóvel, porque eu fiquei com aquela cena. Uma pessoa tão viva, que sempre que estava comigo fazia uma carne maravilhosa, porque sabia que eu gostava. E agora eu vi ele assim, daquele jeito. Irmãos, que o Senhor nos livre disso. Que tristeza, irmãos. Que tristeza. E eu me pus a pensar aqui nas palavras do apóstolo Paulo. Nós gememos nesse corpo, porque nós ainda não fomos revestidos da nossa habitação celestial. E sabe que muitas vezes nós estamos enfrentando enfermidade e oramos a Deus: Senhor, me leva. Ou às vezes estamos em alguma luta, me leva. Um pastor amigo nosso, um conhecido nosso, dizia sempre: você ficar orando para Jesus levar você para o céu, não é para você ir para perto de Jesus, não, é para você fugir dos seus problemas. Mas é verdade, irmãos. Às vezes nós falamos: Senhor, eu quero fugir disso. Esse mundo não me dá motivo nenhum para ficar aqui mais. Mas é pecado, irmãos, orar para Jesus nos levar é pecado. Entristece o Espírito Santo de Deus. Outro dia eu fui pregar numa igreja, tinha um irmão velhinho lá, assim, não é muito velho, mas assim, eu acho que ele deve ter uns 76 anos. E depois eu preguei sobre os velhos dando fruto velhos, os que têm cabelos brancos dando frutos ainda na velhice, que serão viçosos, não é? E no final do culto ele veio e disse assim: pastora, você pode orar por mim? E começou a chorar. Eu disse: claro, irmão, oro sim. Porque quando eu saí de casa hoje, pastor, eu pedi para Deus me levar. Eu já tenho pedido ao Senhor para me levar. Eu, irmão diácono da igreja. E disse: eu acho que Deus não tem nada para a minha vida mais. Eu não consigo me adequar a nenhum ministério. Não consigo fazer nada. Eu queria fazer mais para Deus, mas eu não consigo. E eu orei com ele. Eu senti a dor do coração daquele irmão. Depois eu procurei seus pastores e contei. Disse: olha, ele precisa de ajuda. Eu falei para ele: irmão, não peça isso. Não peça para Jesus levar, porque isso é ferir o coração de Deus, não é? Então, terminando aqui, eu não vou terminar o texto todo que eu li, mas eu quero terminar aqui, irmãos, que nós sofremos sim, nós temos angústia sim, mas Deus nos deu um recurso poderoso que Paulo está dizendo aqui no final desse versículo. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Diga comigo: penhor do Espírito. Você tem luta? Tem. No mundo você vai ter aflições? Tem. Mas você tem esse recurso que é o penhor do Espírito. O Espírito Santo é a garantia da sua salvação. O Espírito Santo é o selo, sabe? Você está selado pelo Espírito Santo. Então você é salvo. O Senhor está preparando um edifício, algo forte, eterno, poderoso para a sua vida. Que recurso poderoso, irmãos, a nossa força vem dele. O Espírito Santo, um dos seus, das suas funções no grego é paráclito. Paráclito é o ajudador, aquele que está junto conosco, nos ajuda, nos levanta. E o crente em Jesus sai daqui sabendo, meu irmão, por que você sofre, por que você passa muitas vezes por tribulação. Algumas razões. A primeira delas é que você está no mundo. Você está no mundo. O sol vem para todos, a chuva vem para todos. Então, nós vamos passar também por muita tribulação. Alguns irmãos lá no Rio Grande do Sul são crentes em Jesus, crentes fiéis, estão passando pelas mesmas catástrofes. Agora, por que também você sofre como crente? Porque você não é do mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você está andando na contramão do mundo. Então, o mundo te rejeita. Jesus disse: se o mundo me rejeitou a mim, muito mais a vós.
Não é? Então nós estamos andando na contramão do sistema. Por que nós sofremos? Porque o diabo está lutando para nos tirar do caminho. Porque ele quer nos dar uma porta larga, um caminho espaçoso. E nós, como conhecemos a palavra e queremos nos manter firmes, nós sofremos. Sabe por que nós sofremos, irmãos? Porque nós somos corrigidos por Deus aqui em vida. Eu vou terminar aqui. Meu pastor sempre dizia, lembra de Provérbios 11, 31. O que diz em Provérbios 11, 31? Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Depois que a gente for para o céu, vai ser castigado como? Vai ser corrigido como? Não vai mais. O ímpio, depois que for para a eternidade, vai ser corrigido, punido, castigado a eternidade toda. Nós não. Por isso que nós temos que ser corrigidos aqui. E a palavra do Senhor está dizendo, o justo é punido na terra. Teve uma pessoa, irmãos, aqui na palavra de Deus, se você ler depois do Salmo 73, Asaf, ele começou a entrar numa crise existencial, porque ele dizia assim, eu vejo os ímpios, os perversos prosperando, os mentirosos prosperando, e o crente fiel sofrendo. O crente fiel parece que está perdendo, e o injusto ficando poderoso na terra. E os meus pés quase resvalaram, disse Asaf. Não é o meu Asaf. Mas aí eu entrei no templo do Senhor. Eu entrei na casa do Senhor e eu vi o fim dos ímpios. Eu vi que o justo depois vai ser galardoado, mas o ímpio vai sofrer. E então eu entendi. Então meu coração se acalmou. Então nós precisamos, como crentes em Jesus, saber disso. Você olha o ímpio que prospera, não deixe se influenciar a sua vida. Porque o ímpio prospera aqui, mas depois ele vai sofrer. Mas você pode sofrer tribulação aqui, mas depois você vai para esse edifício que o Senhor está construindo pelas suas próprias mãos. Amém? Vamos ficar de pé. Ah, Senhor, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença na nossa vida.